TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui para podermos partilhar desta vez um tema que de todos nós padecemos. Jesus veio para todos nós que somos doentes da alma e doentes do corpo, porque quem é doente do corpo é, antes, acima de tudo, é doente da alma. Então nós somos almas viventes que nos estamos a identificar pelos nossos atributos e não pela nossa aparência física. E é disso que nós vamos falar. Não dos adornos exteriores que possamos usar. Nós estamos a falar hoje, ou vamos falar hoje, desses distúrbios da alma que são responsáveis pelas nossas dores e pelos nossos sofrimentos, que revelam o nosso atraso espiritual, as nossas dificuldades, de onde vêm as nossas dificuldades do dia-a-dia e como é que nós podemos também, porque nós podemos, somos obreiros do nosso caminho e nós podemos alterar esse caminho. Como a Michelle disse, às vezes não estamos a alterar para esta existência. Esta existência é uma existência de trabalho, vincado, na direção que nós muitas vezes lhe imprimimos, porque fomos nós que escolhemos. Só que não nos lembramos. Depois descemos à carne e as lições são dolorosas, mas nós escolhemos-las. E deixaram-nos trazer muitas vezes essas lições porque nós somos capazes de suportar aquele peso, aquele filho difícil, ou aquele filho doente, ou aquele marido, ou aquela mãe, ou aquele pai, ou nós próprios. Nós somos capazes. Porque ninguém nos dá um peso superior àquele que nós somos capazes de levar adiante. Porque nascemos para sermos vencedores, para sermos não completistas, que isso seria fazermos tudo direitinho ao longo da nossa vida, e nós não fazemos. Não somos completistas, como diz André Luiz, mas nós podemos ganhar muito e sermos capazes de cumprir muito daquilo a que nos propusemos antes de nascer. E nós escolhemos exatamente para as doenças da alma esta imagem. O nenúfar é lindo, maravilhoso. Ele nasce em águas paradas, em pântanos. E ainda assim, apesar da dificuldade do lugar onde ele nasce, ele é uma planta belíssima. Então nós também nos podemos ir aprimorando, apesar de estarmos num planeta de expiações e provas, isso não é desculpa para nós não irmos em frente e não nos aprimorarmos. É luta, é esforço, também é, mas é um esforço que nós sabemos que nos leva no caminho até Jesus. Um caminho no qual nós ainda temos muito tempo para percorrer. Mas como diz também Emmanuel, é nessa forja, nós estamos numa forja, não é? E a forja tem temperaturas elevadas para modificar os elementos. É nesta forja de luta que nós nos vamos aprimorar, que nós vamos temperar o nosso caráter, diz-nos ele, e purificar o nosso sentimento. E nós, de facto, precisamos é de purificar o sentimento, porque, como vamos ver, as doenças da alma são criadas por nós próprios. Então vamos até ao livro que nos inspirou, foi este livro do Dr. Roberto Brolio. Não o vamos citar a partir daqui, mas todo o nosso estudo foi bebido neste livro com o mesmo nome do nosso tema. E vamos, para começar, e em especial para aqueles que são novos no Espiritismo
e que estão a ouvir falar de doenças da alma. Afinal, o que é uma alma? Uma alma é um espírito. Na percepção espírita, é um espírito encarnado. Quando desencarnados, como todos os irmãos nossos que aqui estão desencarnados, então nós chamamos-lhe espírito. Nós somos almas e os nossos amigos desencarnados que estão aqui conosco, porque eles não veem estas paredes que nós vemos, estas paredes desaparecem, o campo da ação vai muito para lá das paredes e que estão aqui a ouvir esta palestra conosco, eles são então esses espíritos que nós também somos quando desencarnarmos. Esta é a designação que Allan Kardec dá ao espírito encarnado. Portanto, nós estamos a falar das doenças dos espíritos encarnados. É esse o nosso tema de hoje. Mas claro que nós trazemos estas doenças conosco nos dois planos da vida. E vamos ver como. E aqui está como. Nós somos como que uma trindade. Somos formados por 3 partes essenciais. Não é por acaso que quase todas as religiões falam de trindades. Há uma certa razão de ser nessa concepção. A primeira, do vosso lado direito, é o nosso corpo físico, o nosso corpo material. Ele é análogo a todos nós, ou melhor, ele é semelhante aos animais, somos animados por princípio vital, todos nós. Mas depois nós temos ainda uma alma, um espírito, está aqui do nosso lado esquerdo, claro que isto é um desenho, não é? Neste caso, a nossa alma é esse espírito encarnado e o corpo é a nossa habitação, é por isso que nós temos tantas responsabilidades com o nosso corpo, porque ele é o nosso tabernáculo, é o lugar que acolhe o nosso espírito e é a partir dele que nós nos podemos manifestar. Nós somos individualidades, isto é, somos espíritos, e depois manifestamos-nos através de personalidades. A personalidade é o Luís, o João, a Maria, a Anabela e por aí vai. E depois, o que é que faz a interligação destas duas dimensões, do corpo e do espírito? É esse princípio intermediário a que Kardec chamou perispírito e que é uma substância semimaterial. Não é toda eterizada, não. Nós ainda não somos eterizados. Ela é semimaterial. De tal forma que ela é semimaterial que os espíritos desencarnados sofredores, eles têm fome, têm sede, têm frio. Então, eles ainda têm as mesmas sensações que nós, encarnados, também temos, para além de outras que possam ter e que decorrem até de vícios. Então, são estas 3 partes essenciais, estas 3 dimensões que nos constituem. E esta constituição é muito importante para a vida humana. Este slide, peço desculpa, estava repetido. E vamos então começar por ver qual é o principal atributo da alma, porque a alma tem vários atributos, mas agora interessa-nos um para percebermos as doenças da alma. E diz-nos então que a alma, através do pensamento, exerce uma função muito importante na vida do ser humano. Ela vai participar ativamente de todos os fenómenos psíquicos, isto é, de tudo o que nós pensamos, mas também de todos os fenómenos biológicos, isto é, de tudo o que se passa no nosso corpo. E em todos os acontecimentos da vida de cada um de nós. Isto é um atributo, pensar é um atributo da alma. Nós não nos cansamos de dizer que pensar não é um atributo do cérebro. O cérebro não pensa. O cérebro é um instrumento. Quem pensa é a alma. É por isso que mesmo depois de desencarnados nós continuamos a pensar. Porque ele é um atributo da alma. Então vamos ver o que é o pensamento. Emmanuel fala-nos muito do pensamento, mas nós desta vez fomos até André Luiz e Evolução em 2 Mundos.
André Luiz diz-nos que o pensamento é fluido vivo. E todos nós aprendemos na doutrina espírita que o pensamento dá forma, ou melhor, que os nossos pensamentos têm forma, são multiformes, como ele nos diz, estuantes e inestankáveis, ou seja, eu não sou capaz de dizer a mim própria, eu não penso. Mesmo se eu tivesse a dizer eu não penso, eu não penso, eu não penso, eu estava a pensar. O pensamento é inestancável. Nasce-nos da própria alma. De vez que podemos defini-lo, continua, até certo ponto, como um subproduto do fluido cósmico. O fluido cósmico é emanado do Criador. Claro que nós não temos um produto como emanado do Criador. Então é um subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana. E é com ele, com este subproduto do fluido cósmico, que nós vamos produzir os nossos pensamentos. É uma matéria invisível que nos está a envolver a cada momento das nossas existências. E é através dele que o pensamento de Deus e o pensamento de Jesus vêm até nós. É através dele que as intuições nos são passadas. Então o pensamento é fluido vivo, o pensamento tem múltiplas formas, que nós conhecemos como formas de pensamento, ele é agitado e é impossível de parar. Mas como é esse pensamento? Pensamento é matéria visível e pensamento é uma força eletromagnética. E porquê que o pensamento é tão importante? Porquê que Jesus se referiu tanto ao pensamento? É porque o pensamento, e a medicina também sabe isto hoje, é básico para a modificação da nossa estrutura energética, é básico para a evolução do espírito, é básico para o encarar de uma doença e muitas vezes, quando temos merecimento ou faz parte da nossa caminhada, para ultrapassarmos essa doença. Ultrapassar uma doença não significa que ela desaparece completamente. Às vezes não desaparece. Vivemos com ela a vida toda. Mas aprendemos a conviver com a lição que o Pai nos enviou. Isso também faz parte de ultrapassar algo na nossa vida. E esta é uma faculdade notável do espírito. É uma faculdade notável porque, juntamente com a vontade, ela vai ser capaz de organizar tudo na nossa existência, como nós vamos ver a seguir. Pensamento, ainda, comporta-se como uma onda. É uma onda eletromagnética e tem uma velocidade superior à da luz, diz-nos André Luiz no livro Ação e Reação. Então, pensamento é força, pensamento é onda, que ainda não é mensurável pela ciência, mas segundo André Luiz será no futuro, e tem uma velocidade superior à da luz. Então, é muito forte. E temos que chegar a algo muito importante. Estamos a caminhar para chegar a que o nosso pensamento, que é neutro, não nos podemos esquecer disso, nós podemos gerar pensamentos positivos ou pensamentos negativos. E para gerarmos pensamentos, há algo dentro de nós que também é extraordinário, que é o desejo. O que eu desejo, eu posso materializar, mesmo sem querer. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu penso. Porque o desejo, como nos diz Emmanuel, em Pensamento e Vida, é uma alavanca do nosso sentimento que vai gerar uma energia que vamos consumir segundo a nossa vontade. Então temos que compreender o que se passa dentro de nós. O que a doutrina espírita nos ensina é que para nós evoluirmos, temos que evoluir de forma consciente. Temos que ter uma fé raciocinada
como já sabemos, mas temos que evoluir de forma consciente e temos que saber o que se passa dentro de nós. Pensamos, o pensamento é vida, como nos diz Emmanuel, mas nós colocamo-lo em marcha com o desejo e com a vontade. E com o desejo e a vontade, muitas vezes nós vamos gerar energias, umas que queremos e outras que não queremos. E o que temos que aprender é a gerar as energias que queremos e não as que não queremos. Porque os espíritos puros já geram energias luminosas naturalmente, mas nós ainda não. Então nós temos que fazer o esforço, por isso os espíritos nos falam em esforço e boa vontade. Porquê é que temos que fazer esforço e boa vontade e ter boa vontade? Porque ainda não é natural na nossa evolução. Ainda não estamos nesse patamar evolutivo. Mas vamos ver onde nasce o pensamento. No livro O Roteiro, no capítulo 10, Emmanuel vai nos dizer claramente onde é que nasce o nosso pensamento. Já falámos que o pensamento é neutro, mas ele vai ser pintado de cor. Ele vai ser trabalhado por nós num lugar a que Jesus nos pediu sempre muito que nós dessemos muita atenção, que é o nosso coração. E então Emmanuel vai nos dizer que no coração mora o centro da vida. É lá que nós geramos as melhores coisas, é lá que nós geramos as nossas dificuldades. Diz-nos ele que dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, que vimos há pouco, que se vão consubstanciar em pensamento. Elas nascem no coração, não no físico, mas no espiritual. Elas sobem ao nosso cérebro, ao nosso espírito, e depois elas vão de novo consubstanciar-se em pensamento no dínamo cerebral, para depois nós as materializarmos em palavras, nas resoluções do dia a dia, nos atos e nas obras de cada dia. E é com estes atos, com estas obras e com estes pensamentos que vamos tendo, que nós vamos criar em nós a saúde ou a doença. Mas vamos continuar a ver o que Emmanuel nos diz. Como o pensamento é um atributo da alma, o seu controlo, sendo direcionado para o bem maior, sob o impulso da vontade, porque eu posso controlar os meus pensamentos pouco a pouco, através da vontade, através da determinação e através do amor. Quando eu aprendo a ser consciente, quando eu aprendo a perceber que o pensamento não para, e se ele não para, eu tenho que vigiar e orar. Mas se eu o fizer através da vontade, da determinação e do amor, isso pode resultar num benefício altamente eficaz para o ser humano. Ora bem, mas o ser humano tem na alma um poderoso recurso, então, que é responsável pela vitalidade das células do seu organismo. Agora, se a alma se mantém desmotivada, se ela fica imersa em pensamentos negativos durante um tempo muito prolongado, se eu fico triste durante muito tempo, se eu tenho mágoa durante muito tempo, se eu tenho dificuldade em perdoar durante muito tempo, o que é que me vai acontecer? Vai haver um desfalecimento energético que vai abranger os setores da organização biológica do meu corpo. Ou seja, eu vou ficar doente. E vamos ainda perceber o que é que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento. Neste livro pequenino chamado Leis de Amor, Emmanuel vai nos dizer
o que é que nos acontece quando emitimos um pensamento? Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação. Só que como não o vemos, muitos de nós não acreditam. No organismo da vida, agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal, do que o revestimos. É que a vida tem uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, que nos vai devolver tudo aquilo que nós produzirmos. Se produzirmos um pensamento bom, vamos receber essa bondade, essa vibração de luz que emitimos. Mas se emitimos um pensamento revestido de mal, vamos receber também esse pensamento malévolo. É por isso que nós temos que nos lembrar que essa lei que rege a Terra, porque rege a Terra, se eu atirar uma bola à parede, ela volta para mim. Então ela rege a Terra sobre múltiplos aspectos, mas ela também a rege sobre todas as substâncias que nós não vemos, e uma delas é o pensamento. E neste mesmo livrinho, falando do pensamento negativo que nos leva à doença, a pergunta que foi feita a Emmanuel foi se existe uma patologia da alma. Assim como há patologia do corpo, há patologia da alma. Não há ataque cardíaco, não há diabetes, mas há patologia da alma. E o que nos vai dizer Emmanuel é que sim, que a mente é muito poderosa para instalar doenças e desarmonias. Ele vai então dizer-nos que mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações, e olhem que ainda não estamos no ódio. Agora imaginem o que faz o ódio. Entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos no corpo e na alma, quando não se convertem, de pronto, em pábulo da loucura ou em sombra da morte. Estes últimos aspectos estão mais relacionados com o ódio. Mas é um processo patológico. Patológico de quem? Do nosso perispírito. Toda a mágoa que eu tiver, ela fica marcada no meu perispírito. Todo o ressentimento que eu não deixar ir, toda a falta de perdão que eu não fizer, fica marcada no meu perispírito. Eu vou levá-la comigo. E se eu levar comigo essa marca, eu levo comigo uma doença da alma. E agora voltamos à ciência, porque temos que explicar também isto através da ciência. É que a atuação do espírito faz-se sobre as células. E é na intimidade de cada célula que se vão realizar as modificações que levam aos distúrbios que podem ocorrer no nosso corpo. E é também na intimidade de cada célula que nós vamos conseguir proceder à cura da doença. Nós tivemos um exemplo extraordinário nos Evangelhos de Jesus, quando ele nos fala sobre a mulher hemorrágica. Ela sofria de hemorragias há 10 anos. E ela achava que se lhe conseguisse tocar, tal era a fé dela, se lhe tocasse, ela conseguia curar-se. Ela não conseguiu tocar no seu corpo, mas ela conseguiu tocar nas suas vestes. E porque tocou nas suas vestes, ela conseguiu curar-se. Aliás, ele disse quem é que lhe retirou, não é? Quem é que retirou dele essa força, essa matéria, porque ele sentiu. Ora bem, através dos bióforos, diz-nos André Luiz, os bióforos são unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma,
ou seja, atuam na célula, atuam nas nossas células, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Os nossos estados da mente são projetados sobre as nossas células e especificamente sobre uma organização celular que é o citoplasma. Os estados da mente e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará imerecendo ou agravando a própria situação. Então eu posso ajudar-me ou desajudar-me, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, todas as nossas doenças são projetadas por nós ou pelas nossas dificuldades do passado, das múltiplas reencarnações que já tivemos, porque nós não somos a pessoa que somos hoje. Nós temos muitos eus, muitos. E esses eus convivem todos dentro de nós. E esses eus, cada um tem as suas dores e as suas dificuldades. E esses eus estão cá todos, misturados, e alguns vão se manifestando através das dificuldades que vêm ao nosso encontro. E uma das maiores dificuldades da humanidade é esta. Esta, entre as doenças espirituais, a obsessão, é aquela que nos acomete com mais facilidade, de uma forma mais comum. Emmanuel vai nos dizer que a obsessão é moléstia da alma e não há que negar. E o que é a obsessão para quem está aqui de novo? A obsessão é um relacionamento pouco enobrecedor entre duas almas, dois espíritos, normalmente um encarnado e um desencarnado. O desencarnado é aquele que já perdeu o corpo físico. O que é que faz o desencarnado? O desencarnado vem-nos cobrar por uma falta do nosso passado. É que eles não nos veem como nós somos hoje. Eles veem-nos como nós fomos no século XII, no século XV. É assim que eles nos veem. Eles veem-nos como no momento em que se encontraram conosco. E o que é que eles fazem? Dado o seu sofrimento, eles vêm cobrar-nos a falta do passado. Então, a criatura encarnada, o encarnado, vai passar por um sofrimento e vai passar por uma dificuldade emocional, sim. E esta é a pandemia de que falava Emmanuel, só que esta não se vê. A obsessão é uma perturbação que tem raiz num vínculo, é uma pandemia porque quase todos nós sofremos com ela, mas ela não se vê. O estudo da obsessão, diz-nos André Luiz, conjugado à mediunidade, porque todos nós também somos médiuns, podemos é não ser médiuns ostensivos, se realizada em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Porquê? Porque, dado o nosso estado de desenvolvimento, dado o nosso estado de evolução espiritual, nós não fazemos tudo certinho. E, portanto, nós ainda temos inimigos. E esses inimigos vêm então ao nosso encontro para nos pedir que ressarcemos o ressarcimento da nossa dívida para com eles. Agora, de que é que decorrem as causas da obsessão? Por que é que nós, afinal, podemos ser vítimas desta pandemia, como lhe chamou Emmanuel? O professor Herculano Pires, neste livro pequenino, que se chama Obsessão, o Passe, a Doutrinação, ele vai nos dizer que as causas da obsessão decorrem de vários fatores, não há só um, dos quais os mais frequentes são problemas reencarnatórios
tendências viciosas. E agora, que tendências viciosas são estas? Que Emmanuel nos diz que será dos últimos que nós vamos abandonar, que é o egoísmo excessivo, as ambições desmedidas, a aversão a certas pessoas, ódio, sentimentos de vingança, futilidade, vaidade exagerada, apego ao dinheiro e assim por diante. Coisas que às vezes nós não damos grande atenção, mas que todas elas, vividas de uma forma pouco saudável, podem ser causa de obsessão. A avareza é uma causa de obsessão. Assim como a gula. São vícios. Segundo os espíritos, não são dificuldades, são vícios que nós temos. Então estas disposições, estes estados de alma que nós temos, fazem com que esses companheiros invisíveis que estão a vibrar na mesma onda que nós, venham de facto ao nosso encontro. Então eles não são os únicos culpados. Nós também somos responsáveis. Ou seja, a doença espiritual é algo para a qual nós devemos olhar com carinho, mas que devemos assumir a responsabilidade que temos perante ela. E diz-nos ainda o professor Herculano Pires que essas disposições da criatura atraem espíritos afins que envolvem e são aceitos por ela como companheiros invisíveis. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Geralmente o maior culpado é a vítima. Porquê? Porque não faz uso da sua vontade. Deixar de comer tanto, deixar de fumar, por exemplo, são formas de nós nos curarmos espiritualmente. São algumas das questões importantes para nós não termos esta doença espiritual que ela silenciosamente nos prejudica a todos. E na retaguarda, continua André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, na retaguarda dos desequilíbrios mentais, porque uma obsessão, quando existe durante longo tempo, ela pode levar a um desequilíbrio mental, ainda que nem todos os desequilíbrios mentais sejam obsessões. Alguns são doenças. Sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás das enfermidades psíquicas clássicas. E quais são? André Luiz está a falar connosco na primeira metade do século XX, não podemos esquecer-nos disso. Como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e as neuroses. Ou seja, há muitas doenças do foro mental que têm a sua raiz em desequilíbrios mentais provocados por processos obsessivos. E ele vai concluir dizendo-nos que permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. Vamos descodificar isto, porque às vezes André Luiz tem uma linguagem muito rebuscada para o nosso dia-a-dia. O que ele nos vem dizer é que as perturbações da individualidade, ou seja, do nosso espírito, que é um espírito transviado, ou seja, foi um espírito que foi contra as leis de Deus, contra a lei de amor e de caridade, vai ter no seu caminho de evolução moral uma doença. Mas essa doença não é castigo. As doenças da alma também não são castigo. São medida profilática para o espírito evoluir.
São as medidas profiláticas para fazermos o que André Luiz nos diz no livro Nosso Lar. Nós estamos na Terra a lavar o nosso perispírito no tanque da vida. Eu adoro essa frase, porque ela está-me a explicar que nós estamos a drenar, através das nossas doenças, a drenar do nosso perispírito as nossas dificuldades. E se o fizermos com amor, com aceitação dentro daquilo que nos é possível, se aceitarmos essa doença, essa dificuldade, nós podemos não ficar curados nesta existência, mas nós vamos melhores para a próxima existência, porque vamos desencarnar com essa drenagem dessa dificuldade do nosso perispírito, porque o estivemos a lavar, e lavar a roupa no tanque significa amassá-la, significa esfregá-la, significam vários movimentos que a nossa individualidade está a fazer através do nosso corpo físico para se depurar, para se melhorar, para ir ao encontro de Jesus, nosso irmão maior. Quando nós compreendemos esta realidade evolutiva, nós compreendemos o propósito da doença. Podemos não achar-lhe graça nenhuma, eu coloco-me no grupo, mas ela tem um propósito maior que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Então, enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto, ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e dos abusos, das extravagâncias e viciações a que se dedica. Se eu tiver uma doença moral, se eu tiver um vício, não se vê, é verdade. Mas ele está plasmado no meu perispírito. E o meu perispírito está em grandes dificuldades. Mas ela vai se plasmar quando eu abandonar a Terra. Se eu for maledicente, se eu for egoísta, se eu for orgulhosa, e eu sou isso tudo, porque são os últimos defeitos que nós vamos abandonar. Eu estou a falar de coisas que eu sou, não é? Eu sou orgulhosa, eu sou egoísta, como qualquer ser humano na Terra ainda. Porquê? Porque Emmanuel disse-nos que são os vícios que nós vamos abandonar por último. Então vamos descobrir onde eles estão nos nossos comportamentos do dia a dia. Ocultamo-los no esconderijo da carne, mas não os ocultamos quando abandonarmos a carne. E, portanto, como ainda nos diz no livro No Mundo Maior, se alguém agiu contra a lei, ver-se-á, quando desencarna, dentro de si mesmo, em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. E se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. E quando nós abandonamos o corpo físico, nós vamos tomar conta de quem somos verdadeiramente. E antes que abandonemos o corpo físico, vamos aproveitar bem a nossa presença nesta encarnação, este tempo que o Pai Criador nos deu. Nós trouxemos agora uma história de um livro, que é o mesmo que acabámos de referir, No Mundo Maior. É a história de Marcelo, que o instrutor Calderaro vai contar a André Luiz. André Luiz era um médico na Terra, para quem não sabe. Ele desencarnou, muito sofreu também. E quando ficou melhor, ele acabou por se tornar aluno de vários instrutores espirituais. Calderaro foi um deles. E o benfeitor vai explicar a Calderaro exatamente as doenças de Marcelo, já encarnado, mas nós vamos começar com a história de Marcelo ainda desencarnado. Portanto, este texto que nós aqui trazemos agora é sobre Marcelo desencarnado.
Regressando às informações a respeito de Marcelo, diz-lhe Calderaro, cabe-me dizer-te que pouco a pouco ele esgotou as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Ele está a falar que ele esgotou as grandes dificuldades com que desencarnou. É assim que nós podemos entender este processo de Marcelo. Durante longos anos, no plano espiritual, Marcelo vai estar em desequilíbrio, em que as vítimas tornadas em algozes o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis, mas que clarearam-lhe os horizontes internos esse sofrimento, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se como prestimoso e sábio orientador espiritual a quem se liga desde remoto passado. Às vezes precisamos de sofrer muito para chegar à casa espírita ou para ir ao encontro de Deus onde quer que seja. Pode ser num outro lugar. Às vezes precisamos de sofrer muito no plano espiritual para nos voltarmos de novo para Deus. E o que nós podemos hoje aprender, quando voltamos os nossos caminhos para Jesus, é que nós podemos fazer esse trajeto de forma mais suave, de forma mais feliz, não como Marcelo fez nesta fase. Só que Marcelo aprendeu com estes longos anos de desequilíbrio. Então vamos continuar a ver o que se passou ainda no plano espiritual. Foi socorrido e amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas. Ele queria ver os seus amores de outras eras. Sendo-lhe cientificado, sendo-lhe dito que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne. Ele tinha perdido muito tempo no sofrimento. Então ele ficou a saber que os seus amigos de sempre estavam já encarnados em testemunhos e labores dignificantes. E o que é que faz um espírito quando se arrepende? Verdadeiramente, ele quer recuperar o tempo perdido. E como ele quer recuperar o tempo perdido, ele vai analisar a sua reencarnação no plano espiritual, ele vai ver os pontos vulneráveis da sua alma com os mentores espirituais, ele vai ver quais são os impedimentos físicos que ele precisa, das doenças físicas que ele precisa. É por isso que nem todas as doenças físicas são castigo, algumas são defesa para nós não cairmos de novo no erro. É tão interessante perceber que nós não estamos todos castigados. Nós muitas vezes estamos apenas protegidos de nós próprios, das nossas dificuldades. Então Marcelo vai fazer todo este processo de projetar a sua nova reencarnação, para que todos os impedimentos que ele vai ter o protejam e lhe permitam cumprir o pouco que nós cumprimos em cada encarnação. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. Jesus pediu-nos que nos puséssemos a caminho com os nossos inimigos, que perdoássemos não 7, mas 70 vezes 7. E Marcelo estava pronto e conseguiu a dádiva, apoiado pelo abnegado mentor, que o estima desde muitos séculos, e ele voltou a reencarnar para reiniciar toda a aprendizagem. E lá veio Marcelo de novo com o esquecimento do passado. E Marcelo reencarnou. Agora, continua Calderaro, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos. Ele preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais, porque são essas que o vão ajudar. Caracteriza-se desde menino pela bondade e pela obediência, pela docilidade e pela ternura naturais. Ele procurou aqueles seres queridos. Ele nasceu no meio deles.
Ele veio para ser ajudado pelo plano espiritual e pelos encarnados. Mas Marcelo não vai ter uma vida simples. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis, pela obsessão de que nos falou Emmanuel. Não se achava a eles atraído. Porquê? Porque ele já pensava, ele já sentia de um outro modo, em virtude do serviço regenerador a que se submetera. Mas ao topar, ao encontrar algum dos adversários, quando? Durante o sono. Nos minutos de desprendimento propiciado pelo sono físico. O que é que ele vai ter? Ele vai ter as recordações amargas daquele passado delituoso que ele tinha tido. Só que Marcelo foi continuando a crescer e quando chegou aos 14 anos de idade, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, ele passou a rememorar os fenómenos vividos e surgiu-lhe uma doença. Epilepsia. As chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade. A doença que o ia ajudar a não cair de novo nas dificuldades do passado. Diz-nos ainda Calderaro que o fenómeno epilético, gostaríamos de referir que nem sempre o fenómeno epilético é kármico, mas muitas vezes é. E como nos diz aqui Calderaro, muito raramente ele ocorre por meras alterações do encéfalo. Ele não é físico. Geralmente é enfermidade da alma, independentemente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Então, muitas vezes, não vamos dizer que é sempre, porque não é verdade, muitas vezes a epilepsia é algo que vem como uma enfermidade da alma, mas não veio para o Marcelo como um castigo, mas como uma forma de Marcelo continuar o seu caminho sem cair nas tentações do passado. E o rapaz, como nos diz Calderaro, encontrou imediatamente os antídotos necessários. Ou seja, nós podemos ter a doença, sim, mas temos que encontrar dentro de nós o antídoto. E quais são os antídotos de Marcelo? Refugiou-se na residência dos princípios nobres, ou seja, os pensamentos de Marcelo eram bons. Na região mais alta da personalidade. E o que é que ele desenvolveu? O hábito da oração. Vamos orar. A oração faz milagres que nós não temos condição para compreender. A oração muda a nossa vibração mental. A oração ampara-nos, porque mudando a vibração mental, nós atraímos os espíritos da luz. Mas ele tinha que ir mais longe, pelo entendimento fraterno com todos os que o rodeavam, pela prática do bem. Vamos trabalhar em benefício do nosso próximo. Sem trabalho, não curamos as nossas doenças da alma. As doenças da alma precisam de prece, precisam de entendimento com todos aqueles com quem nos relacionamos, mas precisam de trabalho e precisamos também da espiritualidade superior, da nossa relação com a espiritualidade superior. O que é que ele fez? Ele limitou a desarmonia neuropsíquica. Resumindo, ele limitou a sua doença. Reduziu a disfunção celular. Reconquistou o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. É essa a arma que nós temos que mobilizar. E recebendo a luta com serenidade e paciência, muito importante para as nossas doenças, ele instalou em si mesmo qualidades receptivas que
que o fizeram ficar longe de quê? Da terapêutica dos hipnóticos e dos choques elétricos tão comuns naquela época, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males sem combater as origens. Então, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, Marcelo vem sendo médico de si mesmo. E nós temos que ser médicos de nós próprios. Única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. É aqui que nós vamos encontrar a nossa cura. Já estamos quase em cima da hora, mas a terapêutica espírita baseia-se em coisas simples, mas difíceis. Perdoar as ofensas, desenvolver a nossa fé, tomar passe, que nos limpa as energias mais densas e nos ajuda a aliviar a nossa semana. Praticar o bem, praticar a caridade tal como Jesus a entendia, amar o nosso próximo e, acima de tudo, o primeiro remédio é a prece. Eu coloquei-o como último, mas ele não é o último. Ele é o primeiro, medicamento da nossa terapêutica espiritual. A prece. Porque é pela prece que os nossos amigos nos vêm ajudar. A Michelle explicou que para irmos à sala de passe e recebermos mais, e nós não recebemos todos da mesma maneira dentro da sala de passe, podemos lá entrar e até não receber nada, se não acreditarmos. Nós, para recebermos mais, devemos nos sintonizar com o mais alto. Então a prece é aquilo que nos vai sintonizar com o mais alto para nós modificarmos a nossa biologia espiritual. E vamos continuar. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito. Absorver-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Depois há pessoas que dizem assim, mas eu não sinto nada. Pois não, não sente nada, mas se continuar a fazer a prece, ao fim de tempo, para uns é mais, para outros é menos, vai passar a sentir. Vai passar a sentir que é envolvida, que é ajudada, que a prece ajuda a essa higiene, como nos fala André Luís, do espírito, porque a prece representa o comutador das correntes mentais. Mudar. Se estávamos off para a luz, coloquemo-nos on para a luz, para nos arrojarmos um dia à sublimação. E, portanto, porque estamos no fim, se abraçaste, pois, a doutrina espírita, perlustra-lhe os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, as virtudes de que nos fala o Evangelho, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo, isto é tudo positivo, que é o que nós temos que desenvolver. Estes são medicamentos do espírito. O oposto é o que fomenta a dor e é o que fomenta a doença. Estes medicamentos transformam lutas em lições, dificuldades em bênçãos, porque no mundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que afluem da inspiração, nós vamos passar a ouvir a palavra de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando nós amarmos, quando nós tivermos a abnegação, a humildade, a paciência, a esperança e o otimismo desenvolvidos dentro de nós, quando nós amarmos, nós deixamos de ser doentes da alma e do corpo. E, finalmente,
porque este é o grande médico das nossas almas. Há 2000 e muitos anos já, Ele deixou-nos a receita. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que é o jugo do Senhor? É a sua lei de amor e caridade. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olhem, eu já tenho as qualidades, eu já sou humilde. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. O que eu vos estou a pedir é pouco, é suave. Aprendei a amar. É o que Ele nos pede. Porque o seu fardo é muito leve. Deixou-nos Mateus, então, escrito no seu Evangelho, para que nós nos lembremos que Jesus está à nossa espera, que Ele é o médico das nossas almas, que já nos deixou o roteiro e que cabe-nos a nós cuidarmos da nossa alma, cuidarmos do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico. E esta era a mensagem para todos, inclusive é para mim. Sou uma grande necessitada da mensagem do Senhor. Muito obrigada por me terem ouvido e muita paz para todos. Um resto de um bom fim de semana. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Depois de todos esses ensinamentos, não há mais palavras para serem ditas. Nós vamos então para o nosso encerramento. E estava eu ali sentada a pensar. Graças a Deus estamos aqui recebendo esse manancial de bênçãos. Cabe a nós todos, neste momento, nos ligarmos a Jesus, porque o pensamento é vida e é matéria, como aqui foi dito, e ele é transformador quando nós nos colocamos com os nossos corações ligados ao médico maior, que é Jesus. E vamos então todos nós, irmanados num só coração e num só pensamento, subir até Ele em espírito e verdade e pedir-lhe de joelhos: amado Mestre Jesus, nesta hora, Senhor, em que sabemos das grandes lutas e das grandes dores do mundo lá fora, dos irmãos que em espírito, Jesus, estão doentes, desalentados, sofrendo, muitos porque não te querem aceitar, tanto no plano como no outro da vida. Outros, Senhor Jesus, porque não te conhece. E outros, Mestre, porque somente vivem a vida da matéria, as ilusões do mundo que ficarão para trás na despedida, Jesus, do corpo físico. Nosso Senhor, leva dos nossos corações, Mestre Jesus, a todos estes irmãos encarnados e desencarnados, o pouquinho que podemos ter para doar, mas que sabemos que nas tuas mãos irão se multiplicar para dar alívio às suas dores, para levantar-lhes a esperança, para que eles possam, Senhor, se arrependerem, pedir perdão e ir ao teu encontro. Pedimos-te, Jesus, porque somos eternos pedintes, que volvei o teu olhar amigo e o teu coração amoroso para aqueles irmãos que estão nos vales de suicida e nos umbrais. E tirai da mente daqueles, Senhor, que pensam no suicídio. E assim, com a vossa permissão, pedimos-te, Senhor,
que nos envolvas também, para que neste momento em que as tuas bênçãos estão sendo derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, possamos levar, Jesus, aos nossos lares, para aqueles que nos esperam, Senhor. E assim, damos por terminado os trabalhos da tarde de hoje. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. Não esqueçam as vossas águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.